E aí galera, beleza? Hoje a gente vai apresentar aqui uma planilha que eu bolei para vocês entenderem na prática como é que funciona alguma daquelas fórmulas que a gente trabalhou até então, beleza? Então aqui eu tenho 3 planilhas, certo? Que eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz isso, a planilha de corretagem, de clientes e de imóveis. Então eu vou utilizar muito a função PROC-V. Vou explicar daqui a pouco como é que ela funciona, né? Por exemplo, trazendo as informações que vem aqui da planilha clientes, né? Também na planilha imóveis, pegando informação do cliente, já jogando aqui baseado no código do cliente. Enfim, funções de média, de soma-se e algumas outras que a gente pode ir adicionando durante a aula mesmo. Tranquilo? Então, aqui na planilha de corretagem, eu chamei essa planilha aqui de corretagem, tá? Para alterar esse nome, você vai clicar duas vezes. Tem a planilha clientes e tem a planilha imóveis. Então, como é que funciona cada uma dessas? Veja só. Aqui eu criei esse nome, né? Escrevi aqui planilha de corretagem. Marquei negrito e marquei sublinhado e marquei mesclar para ficar assim, até o F. Beleza? Então, na planilha clientes, eu criei aqui 2 clientes fictícios, tá? Coloquei um ID para José, um para João, o nome, CPF, e-mails, tudo fictício, beleza? Endereço, sexo, bem básico, certo? Da mesma forma também, negrito, itálico, tranquilo. Mas a ideia aqui é trabalhar com as fórmulas. Veja só, primeira fórmula que a gente vai trabalhar. Na planilha de corretagem, que eu tenho aqui, olha só. Na planilha de corretagem, eu tenho aqui o ID do imóvel, né? E observa que o cliente aqui está José. Mas esse nome José aqui, eu não escrevi. Ele veio buscar daqui, ó. Beleza? Ele veio buscar daqui de José, dessa planilha imóveis aqui. Tranquilo? Então, vou explicar como é que isso funciona. Aqui eu coloquei uma fórmula. Como é que funciona esse PROC-V aqui? Como eu expliquei para vocês. O primeiro valor aqui, o primeiro parâmetro, no caso A3, é o valor que eu vou procurar em algum lugar. Certo? A3, ou seja, eu vou procurar o imóvel 1 em algum lugar. Esse segundo parâmetro, é um pouco feio isso aqui, né? Mas eu vou explicar. Essa matriz tabela aí. Como a busca aqui, algo que eu não falei nos exemplos anteriores, né? Como a busca aqui, ser novo, é uma busca em outra planilha, eu tenho que especificar o nome da planilha. Observe que eu escrevi aqui, ó, imóveis, e coloquei uma exclamação. Quando eu faço isso, eu estou me referindo a essa planilha aqui, ó, imóveis, certo? E lá eu coloquei uma exclamação porque eu quero dizer que agora eu vou começar o intervalo onde eu vou procurar o valor que está em A3. E lá está, de A3, esse A3 aqui é o A3 de imóveis. E observe que está com um cifrão antes do A e antes do 3, ou seja, esses são referências absolutas, né? Que eu expliquei para vocês. Então, de A3 até G20, na planilha imóveis, eu não estou usando isso aqui esse cifrão, porque eu estou usando em outra planilha não, tá? Eu poderia fazer isso. O problema é que, como essa consulta de A3 até G20 é uma consulta fixa, eu prefiro fazer dessa forma. Mas eu também poderia fazer, ele traz o mesmo resultado. De A3 até G20, ó. De A3 até G20. Ele vai procurar aqui de A3 até G20. Eu também tenho G, não sei porquê, mas ele vai procurar aqui até G20, né? O valor que está nesse A3 aqui de corretagem, que no caso é 1 nesse momento, e vai colocar o valor que está no índice da coluna 3. Beleza?
Então, quando ele procurar aqui, ele vai no mais à esquerda possível, vai achar o número 1, né, e vai colocar o valor que está na terceira coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Observa de A3 a G20. É isso aqui. Então ele vai colocar o que está na terceira coluna, que no caso é o nome José. Beleza? O nome do cliente José. Então ele está procurando o imóvel 1, está pegando o ID do cliente e aqui ele está pegando José. Aqui também tem uma PROC V, mas depois eu explico. Então, por isso que aqui está aparecendo José. É tanto que se eu colocar aqui, tá, vou colocar o imóvel 2. Já tem aqui, né? Imóvel 2. Vai aparecer José também. Mas se eu colocar imóvel 3 é de João. Aparece João. Por que que aqui eu coloquei o cifrado? Por que que eu fiz isso? Porque como eu quero utilizar isso em toda a coluna aqui de cliente, é muito simples, né? Tenho essa opção de arrastar. Só que, se eu fizer isso, o meu resultado abaixo não vai ficar correto. Por mais que os resultados aqui aparentemente estejam corretos. Certo? O que é que vai acontecer na de baixo? Ó, ele vai procurar agora de A4, beleza? Mas de A4 até G21. Não, é para continuar procurando nesse intervalo aqui de A3 até G20. Como eu quero mandar que isso seja sempre nesse intervalo, que esse intervalo seja fixo, então aqui, eu estou dando Ctrl Z, eu vou deixar assim, ó, de A3 até G20. Porque quando eu arrastar assim para copiar toda a fórmula, olha o que vai acontecer. A3 até G20 não vai mudar. O número 3, como é um número constante, também não muda. Beleza? Ok. Peguei o imóvel, peguei o cliente. E aqui o endereço do imóvel. Tá? Não é o endereço do cliente. O endereço do imóvel. Observa que aqui também teve uma fórmula zona que eu vou explicar já já. Certo? Então, descendo aqui, ó, eu vou procurar A4 agora, no mesmo intervalo, e vou colocar a terceira coluna onde ele encontrar. Como ele encontrou o valor 2 aqui, ele encontrou aqui, ó, a terceira coluna está José. Valor 3, terceira coluna está João. O imóvel 4, está José. O imóvel 5, o imóvel 5 é do cliente 2, que é João. E assim por diante. O que eu mudar aqui, se por acaso eu mudar esse aqui para um valor que não existe, no caso aqui, imóvel 6. Aqui ele vai fazer uma busca diferente, eu não vou entrar nesse mérito não, tá? Eu quero entrar nessa daqui. Observa que eu botei o valor 0 aqui e ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Mais um assunto que a gente viu. Dados. Validação de dados. Eu tenho uma validação de dados em que eu determinei que aqui o valor tem que ser no mínimo 1 e no máximo 100. É como se eu dissesse assim, né? Sem esse máximo eu posso aumentar, né? Mas o ID do imóvel não pode ser menor do que 1. Não pode ser 0. Observou que quando eu botei um 0 aqui ele deu um erro? Então, por isso que apareceu esse erro. Uma outra questão dessa validação é que eu posso colocar aqui um título e a mensagem. Título identificação do imóvel e a mensagem. O valor não pode ser menor que 1. Um exemplo. Okay. Então, essa mensagem já está aqui. O valor não pode ser menor do que 1. Beleza? Se eu botar um 0, ele não vai aceitar. Esses demais eu não coloquei o valor, só está nesse.
Coloquei agora, né? Então, beleza. E isso aqui, como é que funcionou? Ele pegou esse... Observa que bacana aqui que a gente fez, ó. Um bocado de fórmula aqui, um bocado de concatenação. E ele pegou esse resultado daqui, ó. De imóveis, ó. Ele juntou o logradouro com a célula bairro com o número. Olha o que foi que eu fiz aqui. É muito semelhante ao primeiro PROC-V. Procure A3, lá de A3 até G20, lá em imóveis. Agora só que você vai colocar a quarta coluna. Você não vai mais colocar a terceira, que era o caso aqui, onde eu colocava a terceira. Né? Por quê? Porque a quarta coluna, a terceira coluna é essa, ó, de A3 até G20, eu não vou mostrar tudo de novo. A quarta coluna é essa. Então você vai colocar a quarta coluna. Lembra do que é esse símbolo assim, esse operador? Para concatenar, para juntar. Juntei com o quê? Com espaço em branco. Para separar, né, o nome da rua do bairro. Poderia botar aqui um traço, se eu quisesse. Certo? Então vai aparecer ali Miramar. O outro PROC-V, observe que esse concatenei e coloquei entre aspas, né? E o resultado concatenei também com o quê? Com o resultado de outro PROC-V. Qual o outro PROC-V aqui? É a busca, A3. Mesma coisa, gente. O que vai mudar é o quê? O que vai ser mostrado. O que está na quinta coluna. Né? E depois o que está na sexta coluna. A mesma coisa. E esse ilha comercial vai concatenar com espaço, um N com bolinha e tracinho aqui significando o número, e fecha aspas, e outra concatenação. Observe que aqui como ficou, ó. Miramar, ele pegou Miramar daqui, ó. Concatenou com o quê? Concatenou com o número, tá? Porque está entre aspas aqui, concatenou com o número, apareceu N. Aí observa que aqui eu não coloquei espaço. Por isso que o número 100 aparece juntinho. Mas se eu quisesse botar um espaço aqui, ó, depois de bolinha e tracinho, ficaria assim, ó, o espaço. Beleza? E agora, PROC-V na sexta coluna, a mesma coisa. Procure A3, nesse caso, esse A3 aqui dessa planilha, de A3 até G20 na planilha imóveis, coloque a sexta coluna. Se você observar, a quinta e a sexta coluna é o bairro e o número. Tranquilo? Preste atenção para o quê? Toda a formatação que eu estou utilizando. Quando eu uso o número da casa é um número normal. A formatação aqui é geral mesmo. Tá? Pode ser geral, o número inteiro. Aqui eu estou usando valores, então eu posso clicar direto aqui em contábil ou formatar de algum jeito diferente. Beleza? Entendido isso aqui? Aqui é o valor normal, 1.200, só que está formatado com contábil, né? Aqui eu coloquei o valor do aluguel, valor simbólico aí do aluguel. O tipo de aluguel que eu estou fazendo, eu considerei aqui do tipo ser mensal, daquele que você tem uma porcentagem mensal, ou ser único, aquele que você acorda com o cliente e ganha só o primeiro aluguel, ou algo do tipo. E não tem responsabilidade depois, né? Então, como é que é calculada então a comissão? A comissão é calculada baseado no tipo. A ideia é a seguinte: se o tipo é mensal, a comissão é 10% desse valor. Se o tipo é único, a comissão é o próprio valor. Né? Então, vamos lá. Mensal, o que é que eu fiz aqui em comissão? Igual se, lembra do se? Se é 3, primeiro parâmetro é verificar o teste lógico. Se é 3 é igual a mensal. Se a 3 for igual a mensal, ponto e vírgula. Eu faço o quê se o valor for verdadeiro? Pego o valor de D3, que é o valor do aluguel, e multiplico por 0,1. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Sempre que eu quiser saber o valor percentual e o número, é só eu multiplicar esse número por 0, o valor que você quer saber. Né? Se você quer saber 10%, você pode botar assim, 0,10, dá no mesmo, tá? 120. Ele aqui não precisa colocar o zero depois, né? Então, se você quiser 50%, 0,5. Se fosse 1%, 0,01. E assim por diante. Né?
Então ele vai calcular esse valor em cima disso aqui, mas se for mensal. E se não for mensal, o valor é D3. É o próprio valor do aluguel, que é feito só uma vez. Só que aqui eu estou informando que o tipo foi único. Eu só ganhei uma vez aquele valor. Ok? Beleza? Então, entendido essa parte aqui, as partes de baixo, gente, são exatamente iguais. Observe que aqui, esse está sem a fórmula, tá? Mas ao colocar a fórmula em todos, é só dar Ctrl C, Ctrl V. Estava calculado errado esse, né? Posso colocar aqui 2000, por exemplo. Observa que ele é automaticamente recalculado, certo? Então aqui, por exemplo, o que é que vai mudar? Ele vai verificar E4, que é isso aqui, é igual a mensal, não é. Se não é igual a mensal, ele não vai executar esse. Ele vai pegar direto o valor do D4, que no caso, 2000. Nesse aqui, ele vai olhar que é mensal, vai calcular 10%. Nesse, mensal, vai calcular 10%. Nesse único, vai pegar tudo. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, eu só coloquei essa fórmula para que fique aparente as fórmulas que eu estou usando nessa mesma coluna, certo? Daqui a pouco eu explico, para que você possa ficar vendo a fórmula e não precise clicar aqui, eu tenho que mostrar a você. Durante a aula, você pode olhar aqui, parar o vídeo e ficar olhando para essa fórmula para entender melhor, se não estiver entendendo ainda, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Soma mensal. O que é soma mensal? Essa soma mensal é quanto eu estou ganhando mensalmente com os meus aluguéis, do tipo mensal. Né? Por exemplo, eu poderia olhar para cá e dizer, estou ganhando 120 desse, 200 desse, 180 desse, somar. Aí vai dar 500. Espera aí, paciência, cara. E se isso aqui fosse uma coluna aqui com várias e várias linhas? A chance de tu errar é grande e o trabalho a tu ter também é muito grande. Que você vai ter muito grande. Então, como é que a gente faz isso? Usa uma função chamada soma-se. Lembra? Eu só vou somar baseado numa condição. Qual é a condição? Eu vou somar a mensal, eu só quero somar esses aqui, ó. Esses aqui, ó, que eu quero somar. Como é que eu faço para fazer uma soma desses aí? É só eu selecionar eles, né? Eu estou vendo aqui que dá 500. Não, mas eu quero que seja automático. De forma que, quando essa linha aqui for crescendo, automaticamente esse valor vai mudando. Desde que esteja tudo aqui com a funçãozinha calculada. Então, como é que eu faço? Soma-se é a função. Esse primeiro intervalo aqui é o intervalo que eu costumo chamar de intervalo da condição, né? Ou seja, é onde ele vai procurar a condição, que eu vou colocar no próximo parâmetro. Então, até o ponto e vírgula é um parâmetro. Cada ponto e vírgula vai separar um parâmetro, né? Vocês já perceberam isso. Então, de E3 até E20, aqui eu simulei só até E20, tá, gente? Como se eu tivesse no máximo 20 linhas. De E3 até E20, ele vai pesquisar alguma coisa, ele vai verificar alguma coisa de E3 até E20. Ele vai verificar alguma condição de E3 até E20. Algum critério de E3 até E20. O que é que ele vai verificar? É o segundo parâmetro. Se de E3 até E20, onde tem mensal. Onde tiver mensal de E3 até E20, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai somar. Mas ele vai somar o valor que está onde? O valor é o segundo intervalo. É o que a gente chama aqui de intervalo de soma. Inclusive, esse parâmetro é opcional. Como é que eu sei que é opcional, Tiago? Você está vendo que até na definição da função, ele está entre colchetes aqui, porque isso significa que ele é opcional. Eu vou explicar por quê. Então, o que eu vou somar é o que está em F, relacionado com o que está em E. Então, como ele vai procurar de E3 até E20, que é o primeiro parâmetro, o parâmetro que divide o intervalo, onde vai ser aplicado o critério. O critério que é mensal, ou seja, ele vai procurar quem é mensal de E3 até E20, ele vai encontrar em E3, em E5, em E6. Aí ele vai somar exatamente todos os valores correspondentes que foram encontrados como mensal de E3 até E20, que estão em F3 até F20. Então ele vai olhar aqui e vai dizer, bem, eu encontrei E3, encontrei E5, encontrei E6. Mas eu vou somar
Eu não tenho como somar o nome mensal com o nome mensal com o nome mensal. Não tem sentido isso. Eu vou somar o que está de F3 até F20 relacionado com esse E3 até E20. Ou seja, o que está na mesma linha, né, das que foram selecionadas. O que foi selecionado é E3, E5 e E6. O que é que está na mesma linha de E3, E5 e E6 de F3 até F20? Está 120, 200 e 180. Então é isso que ele vai somar. Perfeito? Então, por isso que dá 500 aqui. A gente utilizou essa função usando o soma-se, usando a própria... Por que eu disse que essa função é esse parâmetro aqui é opcional? Eu posso tirar esse parâmetro? Posso. Só que esse intervalo aqui ele vai ser usado tanto para a consulta, para verificar o critério, como para fazer a própria soma. Nesse caso não tem sentido, porque eu vou fazer... Tá, encontrei onde é que tem mensal aqui, aqui, aqui. Agora ele vai tentar somar mensal por mensal. Não tem sentido, vai dar zero aqui. Entendeu? Agora, se eu quisesse fazer aqui, vamos dizer que aqui fosse assim. 0, 1, 0, 0. Estou bagunçando aqui a planilha, mas eu volto ao normal, tá? Esses valores aqui fossem 0 e 1. Aí aqui eu vou dizer, de E3 até E20, some onde é 1. É isso que ele está dizendo. De E3 até E20, some aonde for o valor 1. Mas vai somar o quê? Os próprios valores que foram encontrados. No caso 2. Por quê? Ele encontrou esse de E3 até E20, né? Estudinho. Ele encontrou onde é que tem 1. Ele tem um aqui e tem um aqui. E o que é que ele faz? Somar 1 com 1 mesmo. O intervalo da soma é o mesmo intervalo da busca, né? E aí vai dar 2. Por isso que apareceu 2 aqui. 2,00 por causa da formatação que está aqui, né? R$2. Mas nesse nosso caso não tem sentido isso, né? Nesse nosso caso eu quero somar o que está aqui ao lado. Então por isso que eu utilizo os dois intervalos. E por isso que esse intervalo aqui ele é opcional. Beleza? Agora presta atenção. Essa outra soma aqui não é a mesma ideia dessa de cima. Eu não posso simplesmente arrastar isso aqui. Não tem nada a ver. Aqui foi um valor sim, um valor específico, né? Que é a soma de todas as minhas comissões que são mensais, ou seja, eu estou ganhando R$500 por mês de comissão. Soma único é quanto eu ganhei de valores únicos, né? Isso não é mensal, isso é quanto eu ganhei, digamos, esse ano de comissões de valores únicos, né? Aí ele diz, ganhei R$4.000, foi R$2.000 desse aluguel, que o primeiro aluguel é meu, R$2.500 desse. Lembre que isso eu não digitei, aqui ele foi calculado, né? Já expliquei essa forma. Então, aqui está 4.500. Beleza. Agora eu quero saber quanto eu estou ganhando em média de valores únicos. Ou seja, tá, beleza que eu ganhei 4.500, mas esse valor de 4.500 eu só ganho uma vez. Se eu considerasse esse valor no ano, quanto seria isso por mês, se fosse anual, né? Quanto foi referente a isso por mês? Então é só pegar o valor de I4, que é o valor que foi calculado, a soma. Sim, semelhante a essa soma mensal, né, gente? Só que aqui eu fiz o quê? Some de E3 até E20, onde for um único, né? E mais some o valor de busque de E3 até E20, onde for um único, e some os valores que foram encontrados de F3 até F20, que estão na mesma linha de F3 até F20, né? De F3 até F20, some os valores que estão lá e que estão na mesma linha dos valores que foram encontrados com um único de E3 até E20. Então é isso que ele está dizendo. Quando ele somar, ele deu 4.500, é óbvio, né? Deu 2.000 daqui e 2.500 daqui. 4.500. Então o que eu estou fazendo aqui em E5? Eu estou dizendo, bem, só para ter uma ideia de quanto eu ganho por mês com esses valores únicos que eu estou, essas comissões únicas que eu estou tendo. É R$375. Por quê? Porque eu cheguei aqui e dividi por 12, né? Fiz o I4 dividido por 12, bem simples. 375. Então, e por mês, então, eu estou ganhando quanto nessa planilha aqui? É um ganho médio que eu estou tendo por mês. Aí você vai fazer uma soma. O que você ganha de mensal, né, que está corrente, com o que eu estou ganhando de valores únicos. Por mês, né? Que no caso aqui deu 375. Em média, 375. Então, meu ganho médio está sendo 875. Só que essa soma aqui eu não cheguei e escrevi 875.
Eu já usei a função soma, né? Igual soma de I3. Aqui não é de I, boa, né? Observe que tem um ponto e vírgula. Como eu já expliquei para vocês, ele soma vários valores em parâmetros diferentes aqui. Cada um é um parâmetro. Eu estou somando o I3 com o I5. Essa soma aqui não é adjacente, não é com a soma normalmente utilizada de valores adjacentes, né? A gente vai usar na próxima. Então, observe que não é de I3 a I5 aí que eu estou somando. Eu estou somando I3 e I5. São parâmetros diferentes. Lembre do que eu falei na soma, principalmente quem vai fazer curso público aí, se cai demais, porque soma não necessariamente é só um intervalo de valores. Soma recebe vários intervalos de valores aqui. Tá? Eu posso somar I3 com I5 com qualquer outro valor. E aqui eu poderia somar também de I3 até I5, é diferente. Poderia somar de I3, olha como ficou marcado aqui, né? Poderia somar de I3 até I5 e somar de F3 até F5. Então ele vai somar tudo isso aí, é o que está marcado, entendeu? No nosso caso, é isso que eu quero. Então, estou somando 875. Também poderia fazer assim, né? Igual I3 mais I5. 875. Também poderia fazer isso. Usei a função soma para ser mais elegante, né? E aqui, por fim, eu estou botando um ganho total. Tá? Quanto eu já ganhei de comissão no total, independente, no ano? 5 mil. Né? Então, se você, foi o que ele fez aqui, ele só fez somar todos esses valores. Né? Só fez somar todos esses valores. De F3, soma de F3 até F20. Bem simples. Aqui, ó, é a fórmula que teria caso eu continuasse, né, com o imóvel. O que é que ele iria fazer? Claro, eu tenho que botar o igualzinho aqui, né, mas eu deixei aberto assim para ficar mais simples. E ficar visível para vocês. Então, A8, né, ele viria verificar qual o valor que está em A8. Procurar na planilha de A3 até 20 e colocar o valor 3, igual ao que está nos demais. Né? Colocar o valor que está na terceira coluna. No caso aqui não aparece porque não tem nenhum valor aqui. Se eu colocar o valor 6, no caso, ele vai encontrar João, porque seria o mais próximo, né? Lembra do que eu expliquei? João aqui está mais próximo. Mas você pode mudar isso aqui na função PROC-V, lembrando que a função PROC-V tem a opção de você fazer a busca com um valor exato ou semelhante. Lembra? Que você pode informar também na função PROC-V. Beleza? Eu vou mostrar isso no outro exemplo. Certo? Aqui em imóveis, eu faço a mesma coisa. Só que imóveis, ó, eu digo imóvel, por exemplo, imóvel 2, imóvel 1, imóvel... Aqui. Eu faço uma procura lá em clientes. Ó. Aqui eu já vou procurar quem é o cliente. Tá? Eu coloco de que é esse imóvel? Esse imóvel 1 é do cliente 1. Então eu não escrevo José, eu só boto aqui o código do cliente, cliente 1. Então o cliente 1 é José. Eu já busquei. Ó. Procure B3, que é o valor lá. Lá na planilha cliente de A3 até G20. E coloque o valor que está na segunda coluna. Esse aqui, ó. Mesma coisa, ele está procurando aqui de A3 até G20, beleza? E coloca o valor que está na segunda coluna. Se eu quisesse colocar o CPF, era só eu colocar o valor 3 aqui, ó. Vou colocar o valor 3 aqui, vai aparecer o CPF. Certo? E Ctrl Z. Aqui o imóvel. Aí foi um preenchimento padrão aqui, bem simples, né? E nesse caso aqui eu fiz um exemplozinho utilizando a função CONT-SI. Lembra da função CONT-SI? Eu quero contar quantos imóveis eu administro por bairro. Então eu coloco aqui o bairro Miramar, quantos imóveis eu administro. Eu posso olhar ali e contar. Não, vou fazer isso. É igual CONT-SI, CONT.SI, diferente do soma-SI, né? Que o soma-SI não tem esse ponto. CONT-SI, CONT.SI. Do mesmo jeito, eu tenho um intervalo. Observe que aqui eu não tenho aquela opção de ter um segundo intervalo aqui para somar. Né? Porque eu vou dar quantas vezes eu encontrei aquele critério. Eu vou procurar de E3 até E20.
seja, eu vou procurar aqui o valor que está em H4, que no caso, o valor que está aqui, que é o nome do bairro. Nesse caso, Miramar. Então ele vai procurar nessa galera todinha aqui, quantas vezes Miramar aparece. E aqui 1. Entenderam por que não tem sentido ter um outro intervalo para fazer soma? Não, porque aqui ele vai fazer uma contagem. Quantas vezes aquilo ali foi verdadeiro? Só foi uma vez. Né? Só uma vez foi verdadeiro. Diferente do soma-si que soma os valores. Né? Se eu, por exemplo, colocasse isso aqui como Miramar, já vai aparecer 2 vezes. Apesar de não estar exatamente, né, por padrão, essa função traz os valores. Ó, se você fizer assim, ó, ele não vai achar, né? Mas Miramar pode estar de qualquer forma que ele vai encontrar. Desde que esteja Miramar. Vou voltar aqui para outro plano. Cada um vai aparecer uma vez. Todos são iguais. Mais uma vez, porque você botou, Tiago, isso aqui assim. Botei assim porque fica mais simples, porque esse intervalo E13 até 20, ele é fixo, esse intervalo de busca. Então, quando eu vou usar essa fórmula aqui, eu não saio digitando cada célula dessa, refazendo. Não, eu fiz só na primeira, selecionei, dei Ctrl C e depois de Ctrl V. E eles já ficaram automaticamente corretos. Mas isso só funcionou porque eu coloquei que esse intervalo aqui ia ser fixo. Se eu não coloco isso, quando eu faço o Ctrl C, Ctrl V para baixo, ou utilizo a técnica aqui fugiu a memória agora. Desculpa, gente. A técnica de copiar, né, de copiar a fórmula, você vai utilizar isso aqui. A lógica de que quando essa alça, ele vai alterar também. Ó. O que era 3, o que era H4, nesse caso aqui, para esse aqui vai virar H5. Perfeito. Mas o que era de E3 até E20 vai virar de E4 até 21. Não, e a contagem não é de E4 até 21. A contagem continua sendo de E3 até 21. Então, se esse intervalo aqui é fixo, então eu tenho que colocar esse intervalo aqui com um cerquinho. Beleza? Então, vou dar Ctrl Z até ficar correto. Tranquilo? Aqui a função, se eu tivesse um outro bairro, né? Ponte-se, né? Ponte-se é 3 até 20 H8. Aqui eu poderia colocar em H8 o nome de outro bairro. Ok? Perfeito, então. Nessa planilha aqui já está em ordem. Essa planilha aqui não tem muita, é só informação. Posso aqui colocar vários clientes, né? Fique à vontade. Essa aqui eu já expliquei, essa também. Né? Vamos voltar para cá. Então, nessas 3 planilhas vocês podem revisar e tentar repetir essa mesma planilha no computador de vocês e, enfim, praticar isso aí, que isso aí só se aprende praticando, beleza? Aqui eu te mostro a vocês as fórmulas, né, que eu utilizaria, no caso, nessa célula aqui, se existisse mais clientes, tá? Essa fórmula aqui, ela também é referente a essa daqui, não é? Essa fórmula aqui, essa fórmula aqui é referente a esse resultado aqui. Observe que está H8 aqui, né? Exatamente a fórmula que está aqui em cima, tá? O valor da soma mensal. E cada soma dessas aqui, não coloquei, mas vocês podem encontrar na planilha. Ok? Aqui, ó. A fórmula, se for mensal, se for único, tá? Vocês podem aqui ver no vídeo, pausar o vídeo, tentar entender a fórmula se não estiver compreendendo. Aqui, por exemplo, eu não precisei botar cerquilha, né, gente? Não precisei... Desculpa, cerquilha não, cifra. Não precisei colocar, né? Por quê? Porque é uma fórmula específica desse resultado, certo? Muitas outras coisas a gente poderia fazer, pessoal.
muitas outras coisas. Por exemplo, eu poderia aqui também trabalhar com formatação condicional, né? Verificar aqui se o meu ganho mensal, por exemplo, estiver abaixo de R$ 500, deixar em vermelho. Eu posso colocar aqui, ó, uma regra, valor mais baixo, aqui, ó. Formatar células, formatar menor do que. Se a célula for menor do que 500, formate. Eu posso dizer, não, eu não quero, deixa em vermelhinho. Um exemplo, né? Posso fazer qualquer tipo de formatação. Como ela está dando 500, ela fica preta. Eu vou até gerenciar essa regra agora e vou alterar ela. Eu vou editar aqui a regra e vou dizer, não, se ela for menor do que, menor ou igual. Certo? Agora ficou com 500 vermelho, porque é igual. Ok? Mas aí eu posso também deixar, editar novamente. Menor do que, ok. Voltou para o preto. Beleza? Então, gente, olhando para essa planilha, essas 3 planilhas aí, a gente fez uma revisão legal, uma revisão bacana aí, de várias fórmulas que a gente trabalhou nessas aulas, nessas últimas aulas, né? Então, vocês podem tentar, tá? Melhorar essa planilha ou utilizar outras fórmulas que a gente buscou. Que a gente buscou utilizar. Só um detalhe aqui, pessoal. Olha, lembra que eu coloquei aqui o valor 6 e ele pegou o João e eu disse, não era para pegar. Eu queria que não pegasse ninguém, né? Lembra que aqui tem um valor, um parâmetro que eu posso dizer verdadeiro, que por padrão fica, correspondência aproximada, por isso que ele encontrou o João, ou falso, que é a correspondência exata. Eu dou um tab, ele pega o falso, observe que agora ele não vai pegar mais o valor de João. Tá? Se eu quiser que seja exatamente o valor 6 lá em imóveis. No caso, o valor 6 não existe, então ele não vai trazer João. Certo? Então, galera, é isso aí. Por hoje é só. Já deu. A aula de hoje foi uma revisão, utilizando várias fórmulas, usando bastante a PROC-V, que é a fórmula mais difícil para alguns de entender, essa que a gente viu. Então, na próxima aula, de fato, a gente vai entrar na parte do PowerPoint. Ok? Então, valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!